Bom, pessoal, muito bom dia a todos. Desejo a todos hoje um ótimo dia, uma excelente quarta-feira, dia 18 de dezembro de 2013. Que todos tenham aí um ótimo dia, uma excelente quarta-feira. Que todos tenham aí também um excelente pregão. Chegamos hoje ao grande dia, ao grande evento, tão esperado e tão aguardando aí pelos principais mercados internacionais, inclusive também pelos nossos mercados, a reunião de política monetária do Banco Central dos Estados Unidos. Ontem os mercados europeus tiveram movimentação de queda e as bolsas americanas também tiveram pequenas movimentações de baixa, 0,06 de queda o Dow, 0,31 o S&P e 0,14 de baixa o Nasdaq, portanto pequenas quedas nos principais mercados acionários dos Estados Unidos. Bovespa caiu 0,38, teve aí a segunda queda em 3 dias, destaque negativo ontem para as ações aí da Petrobras. A Bovespa que acaba acumulando com mais esta pequena queda de ontem, 4,56 de baixa no mês, 17,82 de queda no ano de 2013. Em relação aos derivativos, ontem na BMF a maioria dos juros futuros, DIs futuros, acabaram revertendo a baixa, com um ajuste técnico, em especial do meio para o final da tarde. Os vencimentos aí a partir de janeiro 15 tiveram movimentação positiva, acompanhando a movimentação do cenário internacional, mas na contramão das taxas dos treasuries americanos. Em relação ao câmbio, ele teve a quarta baixa seguida, expectativa não só em relação à movimentação do câmbio no mercado internacional, mas também em relação à expectativa de hoje da decisão de política monetária do Banco Central dos Estados Unidos. Caminhando para a Ásia e para o Pacífico, aí nesta madrugada nós tivemos uma rodada mista, o Japão subiu 2,02%, com notícias locais, expectativa aí para movimentação política no Japão, e a bolsa subiu 2,02. Em Hong Kong, uma alta de 0,32. Em Xangai, a bolsa caiu 0,13. Em Taiwan, uma pequena queda de 0,05%. Na Coreia do Sul, uma alta de 0,45%. E Bolsa de Valores de Sydney, na Austrália, uma baixa de menos 0,14%. Portanto, destaque na Ásia e no Pacífico apenas para a Bolsa do Japão, que vem apresentando aí bastante volatilidade ao longo dos últimos pregões, ao longo das últimas sessões. As demais bolsas tiveram fechamentos mistos e pequenas oscilações, com uma pequena queda aí em Xangai. Lembrando que nós tivemos aí um indicador em Xangai do IED, o investimento estrangeiro direto, foi divulgado aí nesta madrugada em Pequim, e nós tivemos uma alta de 2,35% em novembro desse ano, ante novembro do ano passado, para 8,4 bilhões de dólares, o IED, investimento estrangeiro direto da China. Também o sentimento das empresas divulgados pela Market News International subiu a 58,4 pontos em dezembro, de 53,3 em novembro. Apesar desses indicadores, as bolsas tiveram pequenas quedas no mercado local. Caminhando para a Europa, nós vamos encontrar as bolsas com pequenas altas nesta manhã. Londres com 0,36, Paris sobe 0,71, Alemanha 0,94, Madrid agora sobe 1,07, Milão sobe 0,97 e Amsterdã sobe 0,97. Portanto, uma rodada positiva nesta manhã para os mercados europeus, as bolsas na Ásia e no Pacífico com fechamentos mistos. O dólar sobe 0,15% em relação ao euro, o euro cai a 1,3748. Em relação ao iene, o iene cai 0,30, o dólar sobe a 102,96 unidades de ien por dólar, vai encostando de novo na casa dos 103 ienes. Já a libra esterlina tem uma movimentação bastante positiva, 1,6357, ela sobe 0,57%, é o destaque entre as moedas nos mercados internacionais. Portanto, nós temos aí o dólar subindo 0,15, uma pequena alta diante do euro, o dólar subindo 0,3, 0,30 diante do iene, mas a libra vai subindo mais de 0,5%, 0,56, o franco suíço cai 0,5%.
O petróleo opera estável em Nova York, 97 dólares e 24 para janeiro. O Brent para fevereiro cai 0,13 a 108 dólares e 30. E a gasolina do tipo RBOB para janeiro sobe 0,65. Petróleo estável em Nova York, cai 0,13 em Londres e a gasolina tem uma movimentação de alta de 0,65. Os metais básicos operavam aí com pequenas quedas em Londres, leve movimentação nos contratos. Lembrando que as negociações na Bolsa de Metais de Londres, a LME, as negociações dos metais são cotados para 3 meses. Níquel, chumbo, cobre, estanho, o zinco e o alumínio vão operando aí com pequenas oscilações e leves quedas. As mineradoras também, Rio Tinto cai 0,15, BHP sobe 0,40, Anglo American cai 0,35, Antofagasta, a mineradora chilena negociada em Londres, sobe 0,26, a Vedanta sobe 0,25 e a Glencore cai 0,73, uma movimentação, uma posição mista para todas as mineradoras nesta manhã no mercado de Londres. As petrolíferas, a British Gas cai 0,77, a BG, a British Petroleum sobe 0,11 e a Shell cai 0,31, assim como as mineradoras. As petrolíferas têm aí uma movimentação, sinais mistos, direções divergentes nesta manhã. O preço do minério de ferro caiu 0,60 ontem a 134 dólares e 30 a tonelada seca. O fechamento é de ontem. Terça-feira nós teremos hoje, às 10h30 da manhã, o fechamento atualizado das negociações no mercado à vista realizadas na China. Portanto, ontem uma pequena queda aí na cotação no preço do minério de ferro. Caminhando aqui para o outro lado do Atlântico, vamos a Nova York. Vamos encontrar na COMEX o ouro para fevereiro aos 1.232 dólares. O vencimento aí para fevereiro do ano que vem, 1.232 dólares, o ouro sobe 0,15, a prata sobe 0,61 a 19 dólares e 96, uma pequena recuperação aí para os metais preciosos. O cobre cai 0,32 para março, 3 dólares e 31 por libra peso, ele vai acompanhando a queda do seu par na Bolsa de Londres. E os metais industriais, nós temos aí o Palladium subindo 0,96, quase 1% de alta, e a platina subindo 0,42, a platina que é um metal industrial, uma commodity industrial, muito utilizada pela indústria automobilística nos mercados internacionais. Portanto, temos aí uma posição, uma movimentação aí bastante positiva, ou pelo menos de recuperação nesta manhã, para os metais preciosos, metais industriais e o cobre caindo 0,32. O calendário para hoje nos Estados Unidos, nós temos aí alguns indicadores a serem disponibilizados nesta manhã. 11h30 da manhã, construções de casas novas e as licenças para a construção, os chamados alvarás. Portanto, vamos aguardar um importante indicador do setor de moradias. Nós teremos aí, então, construções de moradias iniciadas, o dado de novembro, e a licença para construção, os chamados alvarás de construção, aí base mensal. Portanto, às 11h30 teremos aí dados do setor de moradias, construções de casas novas, licenças para construção e alvarás de construção. Este indicador está previsto aí para 11h30 da manhã. E depois nós teremos a 1h30 da tarde o Departamento de Energia dos Estados Unidos divulgando os estoques de petróleo bruto, gasolina e destilados na semana até o dia 13 de dezembro. Então, em termos de indicadores, nós vamos encontrar apenas esses dois indicadores. 11h30, índice do setor imobiliário, construção de casas novas, as licenças e os alvarás, e a 1h30 os estoques de petróleo do Departamento de Energia dos Estados Unidos. Na Europa nós tivemos aí alguns indicadores divulgados nesta manhã, que vêm sendo divulgados aí ao longo da semana. Em Frankfurt, o Instituto IFO divulgou aí o seu índice do sentimento das empresas. Ele subiu a 109,5 pontos em dezembro, de 109,3 em novembro, uma ligeira alta, mas dentro das expectativas, dentro das estimativas dos analistas. O índice do sentimento das grandes empresas da Alemanha, o índice IFO, subindo aí a 109,5 pontos, de 109,3 em linha com as estimativas. Tivemos também em Londres a divulgação
da taxa do desemprego, e ela caiu, surpreendendo aí os principais participantes e analistas de mercado, para 7,4% de agosto a outubro, de 7,6% no mesmo período medido anteriormente. Portanto, agosto, setembro e outubro, neste terceiro trimestre, nós tivemos uma queda na taxa do desemprego do Reino Unido de 7,6% no dado anterior para 7,4%. E tivemos também a ata da última reunião do Banco da Inglaterra, o BOE. Ele anunciou aí, ele divulgou a ata da sua última reunião de política monetária, realizada agora no dia 5 de dezembro. E segundo o documento, segundo um importante documento, os membros que fazem parte do comitê decidiram por unanimidade manter aí a taxa sem alteração, em 0,5%, taxa básica de juros, e o programa de compra de ativos, conforme amplamente divulgado, em 375 bilhões de libras esterlinas. Os 9 membros do comitê, são 9 membros de política monetária do Banco da Inglaterra, portanto, votaram unanimemente pela manutenção da taxa e pelo programa de compra de ativos na última reunião do dia 5 de dezembro, e o beneficiado aí foi exatamente a libra esterlina, que vai subindo mais de 0,5% nesta manhã. Então, colocados aí esses indicadores, o dado da Alemanha, o sentimento do IFO e agora taxa de desemprego nos Estados Unidos, nós estamos aí, portanto, na expectativa dos indicadores nos Estados Unidos, 11h30 e 1h30 da tarde. Aqui no Brasil nós tivemos a Fundação Getúlio Vargas divulgando aí a segunda prévia do IGPM. Ela subiu para 0,54%, segunda prévia do IGPM de dezembro, ante 0,30% na segunda prévia de novembro. Portanto, uma aceleração na comparação aí, segunda prévia de novembro, 0,30%, segunda prévia de dezembro fica em 0,54%, aceleração aí no indicador medido pela Fundação Getúlio Vargas. Teremos 2 swaps, o Banco Central mais uma vez anuncia aí 2 swaps, 2 leilões. Ele faz um leilão de swap com 10 mil contratos para 5 de março e 1 de julho, 9h30, 9h40 propostas, o resultado disponível a partir aí das 9h50. O primeiro leilão, o leilão diário, que será realizado agora de manhã, portanto 10 mil contratos, 5 de março e 1 de julho, faz parte aí do programa de atuação diária no mercado de câmbio pelo Banco Central. E à tarde ele anunciou que vai oferecer para rolagem 20 mil contratos de swap que vencem agora em janeiro, dia 2 de janeiro. 2 vencimentos serão distribuídos, 2 vencimentos serão divididos 2 de maio e 1º de setembro do ano que vem. São 20 mil papéis até $1 bilhão, das 3 às 3h10, resultado às 3h20. Lembrando que o Banco Central vem rolando aí os contratos de acordo com as condições de mercado. Ele começou a fazer o programa de rolagem na segunda-feira da semana passada, portanto nós já tivemos aí 7 leilões, 7 colocações de swaps deste montante de 9,9 bilhões que vencem agora no dia 2 de janeiro. Portanto, mais de 70%, cerca de 70% já foram rolados do vencimento agora deste final de ano, começo do ano que vem, 2 de janeiro. 2 observações, nós teremos hoje aqui na BMF o vencimento do contrato futuro do índice Bovespa. O ajuste será feito pelas últimas 3 horas do movimento do mercado à vista, portanto nós teremos aí às 2 da tarde, das 2 às 5, das 14 até às 17 horas, portanto, nas 3 horas, últimas 3 horas de negociação, das 2 horas da tarde até às 5 horas, pela média da Bovespa, média aritmética, a formação do preço do ajuste que vai liquidar o contrato de dezembro que vence hoje. Portanto, último horário, 17 horas. Atenção quem vai operar até o final, o ajuste do contrato. O dezembro hoje, que é o índice que vence, ele para às 5 da tarde. O fevereiro segue até às 18 horas. Portanto, atenção aí, no dia do vencimento, o contrato vencendo, ele se encerra às 17 horas, horário atual,
e às 18 horas o contrato futuro, que agora é o fevereiro, letra G, G14, atenção para esta observação. E finalizando nos Estados Unidos, nós teremos então a reunião do Fed, o encerramento da reunião de política monetária, grande expectativa, às 17 horas a expectativa para decisão, a taxa expectativa de manutenção em 0,025, aguardando-se para ver se haverá aí alguma mudança no sistema de política de compra de ativos. Em seguida, atenção, após as 17 horas, a divulgação da decisão, o presidente do Fed, Ben Bernanke, vai conceder entrevista coletiva à imprensa. Portanto, estes são os grandes eventos do dia de hoje. Indicadores aí nos Estados Unidos, nós teremos aqui no Brasil os swaps que serão realizados aí pelo Banco Central, agora de manhã e também no período da tarde, e expectativa maior aí exatamente em relação à posição, à movimentação do Federal Reserve. Posição dos investidores estrangeiros aqui na BVMF, nós tivemos 3.179 vendas no dólar, 149.147 contratos amanhecidos comprados, 3.382 compras no índice, 10.198 contratos amanhecidos comprados. Os estrangeiros seguem comprados aí em 149.147 no dólar, 10.198 no índice. No fluxo, uma saída de 137 milhões da Bovespa no dia 13, a última sexta-feira. No mês, o saldo é negativo em 640 milhões de reais e no ano o superávit segue forte, 11,3 bilhões de reais. Bom dia a todos, bons negócios. Atenção aos indicadores americanos, swap às 9h30, swap às 15 horas, Banco Central Americano às 17 horas, Ben Bernanke em seguida dando entrevista coletiva e o vencimento do futuro aqui. Bom dia a todos, bom pregão.